Fala galera, beleza? É o seguinte, ó, acabei de fazer uma visita numa indústria de fabricação de telhas e tijolos convencional, que é um empreendimento licenciável, e eu fiz essa primeira visita nesse empreendimento e eu consegui fechar o contrato de prestação de serviço de licenciamento com essa empresa. E uma das perguntas que eu mais recebo aqui é o seguinte: Laio, como eu tenho que me comportar, o que eu tenho que fazer na minha primeira visita no empreendimento, uma visita preliminar, para apresentar uma proposta, para fazer algum trabalho inicial, entendeu? Então, pensando nisso, eu resolvi gravar esse vídeo para te mostrar, para te ensinar o tutorial de como você deve se comportar, de como você deve, o que você deve fazer realmente numa primeira visita no empreendimento. Então, saca só. O primeiro ponto aí, o primeiro passo que você tem que entender numa visita preliminar é que você precisa fazer um diagnóstico daquela atividade, tá? O que seria esse diagnóstico? No meu caso aqui, por exemplo, ele queria organizar a documentação ambiental da empresa dele. É assim que os empreendedores chamam. Muitas vezes eles nem falam licença ambiental, licenciamento, projetos ambientais. Eles falam que precisam organizar a documentação da empresa. Então essa documentação da empresa é realmente as licenças, os documentos que fazem com que aquela atividade ela funcione de forma legal, que são basicamente as licenças ambientais, os documentos que estão aí paralelos a essas licenças ambientais, tá? Então qual foi o meu primeiro passo? Foi entender qual é aquela fase atual daquele empreendimento com relação a esses documentos. Já teve alguma licença ambiental antes? Essas licenças ambientais que ele teve já se venceram? Faz quanto tempo que elas se venceram? Já teve licença ou não? Então é um diagnóstico de como é que está a situação atual do empreendimento com relação a esses documentos. Por que eu fiz isso? Para entender qual é a demanda, para entender o que ele está precisando realmente. Que muitas vezes o empreendedor fala, ó, organizar os documentos da minha empresa. Fica muito vago, eu não sei se ele já teve uma licença anterior, eu não sei se está precisando só renovar a licença, ou se ele nunca teve uma licença. Então eu preciso, o primeiro passo é identificar a fase atual do empreendimento com relação aos documentos. Então o que foi que eu fiz? Eu cheguei, me apresentei, né? Foi ele que me convocou para essa reunião, para a gente conversar sobre isso. E eu perguntei, olha, você já teve alguma licença ambiental? Como é que está a situação? Você já fez algum trabalho de licenciamento? E aí ele me disse, olha, eu já fiz as licenças, já tirei as licenças, só que elas já se venceram, já está com um certo tempo. E eu parei de operar durante a pandemia, depois eu voltei e agora eu estou querendo ver aí a documentação legal da empresa. Eu quero ver para renovar essas licenças. Então foi o que ele me disse. Ele disse que já tinha licença, que está precisando só renovar essas licenças já se venceram, precisam regularizar essa situação dessas licenças. Então eu já sei qual é a demanda. A demanda é em regularizar as licenças ambientais que se venceram na indústria, né? Ele tinha, no caso, duas licenças: uma licença para produzir as telhas e tijolos e uma licença para extrair a matéria-prima, que é a argila, que é o barro, como eles chamam, né? Para produzir aquelas telhas e tijolos, a principal matéria-prima, tá? Então ele teve aí duas licenças que se venceram, precisam ser regularizadas. Então o primeiro passo é justamente esse, tá, galera? O segundo passo é você explicar para o empreendedor como você vai resolver aquele trabalho, como é que funciona a sua metodologia, o seu trabalho. Então eu expliquei para ele, olha, você acabou de me dizer que tem duas licenças que se venceram, tá? Então aqui a gente precisa regularizar essas licenças e eu preciso fazer aqui um diagnóstico do empreendimento para fazer esse trabalho, tá? Quando você fala isso, geralmente ele pergunta como é que funciona a questão financeira, como é que é a questão dos contratos, e aí você explica como você vai fazer aquele trabalho. Então esse é o segundo passo, metodologia. Você já encontrou o diagnóstico, você já encontrou a demanda e agora você vai explicar para ele como você trabalha. Como eu trabalho, no meu caso, eu trabalho muito nesse tipo de atividade, eu trabalho muito com recorrência. Como é que funciona? O empreendedor me paga um valor fixo mensal para eu acompanhar o empreendimento dele durante aí um prazo mínimo de 1 ano. Então durante esse ano ele vai me pagar um valor mensal, eu não vou estar lá todos os dias, eu vou estar lá assim, quando eu haver necessidade de ir até o empreendimento para coletar um dado, ou então quando ele precisar que eu vá para resolver alguma situação, aí ele me liga e eu marco para ir. Então, enfim, a gente faz essa visita, tá? E aí ele me paga um valor mensal, e eu expliquei isso para ele, olha, para esse tipo de empreendimento, o que eu acho mais viável
é você fazer um pagamento mensal e ter meu acompanhamento durante todo o ano, um acompanhamento de perto, um acompanhamento periódico, porque aí eu consigo resolver todos os seus problemas aqui das licenças e você faz um pagamento mensal. Se você fosse fazer um pagamento por serviço para cada etapa do trabalho, talvez ficasse muito caro para você. Então, na minha opinião, eu já acompanho cerâmicas e é assim que o pessoal prefere fazer nesse caso. Então eu expliquei para ele a situação e aí ele tirou as dúvidas dele, como é que funciona esse acompanhamento, você vai vir aqui quantas vezes por semana, qual é o trabalho que tem que ser feito, e aí nessa negociação a gente fechou a parte do contrato. Aí você pode perguntar, Laio, mas eu não sei dar eu vou saber dar uma precificação lá na hora, dar um preço pelo meu serviço lá na hora? E aí é o seguinte, eu já tenho uma certa experiência e eu já consigo precificar um pouco mais rápido de quem nunca, quando a gente compara com quem nunca fez esse tipo de trabalho. Mas se você vai fazer uma primeira visita, você tem que se atentar ao princípio. O que é o princípio da precificação? Você só pode precificar quando você entender bem o que você vai fazer, quando você souber os custos. Então não tem problema nenhum, galera, se você não tiver um preço lá na hora da reunião. Você pode dizer, olha, eu vou fazer um levantamento e vamos marcar para depois de amanhã, nesse mesmo horário. Vamos marcar para amanhã, nesse mesmo horário, e aí eu te falo o preço, a gente discute, negocia. Não tem problema nenhum com relação a isso, tá, galera? O importante é você só precificar quando você entender bem o que você vai fazer um diagnóstico bem feito, fazer um levantamento de custos, que você vai ter um custo para você fazer esse trabalho. Você vai ter o empreendimento, você vai passar um tempo lá, né? Você vai gastar recursos para fazer esse trabalho. Então você tem que saber, tem que botar isso dentro da sua precificação. Então esse é o segundo passo. Explicar para ele o que você vai fazer, como é que funciona o seu trabalho, como é que acontece o seu acompanhamento, tá bom, galera? E aí você vai negociar. Na negociação você vai sair uma resposta lá de um fechamento de contrato, fechamento de negociação. E aí, depois dessa etapa, vem a terceira etapa, inclusive é uma das mais importantes. É você fazer o diagnóstico, mas não só agora falando da documentação, mas também o diagnóstico da atividade em si. Como é que funciona esse diagnóstico da atividade? Você tem que desenhar o fluxograma operacional do empreendimento. Então, se é uma indústria, ele produz alguma coisa. Entra uma matéria-prima no início da produção e sai um produto final. Você tem que saber qual é esse passo a passo, assim, detalhadamente, para você entender os aspectos e impactos ambientais que estão envolvidos lá, para aí você poder explicar para o órgão ambiental, para pegar um checklist para o licenciamento, por exemplo, tá? Então, ó, você tem que fazer esse diagnóstico. E aí eu recomendo muito que para você fazer esse diagnóstico, você use um checklist, como esse aqui que eu utilizei, ó. Esse aqui é um modelo de checklist que eu utilizo muito, tá? Nos meus trabalhos. E se você quer ter acesso a esse checklist, eu vou postar ele lá no meu canal exclusivo do Telegram. Se você ainda não faz parte do canal exclusivo do Telegram, na minha bio tem um link, você clica, entra, é gratuito. Lá tem mais ou menos umas 1.900 pessoas nesse momento que eu estou gravando. E eu sempre posto conteúdos exclusivos por lá, como esse checklist, como outros. Então eu vou postar esse checklist lá para você dar uma olhada. Mas a ideia que eu quero que você entenda é que você precisa desenhar esse fluxograma, o passo a passo, analisando aspecto, impacto ambiental, os possíveis impactos, já pensar em algumas medidas de mitigação. E esse trabalho, galera, não precisa você estar do lado do empreendedor. Você diz, olha, a gente está com o negócio fechado, agora eu vou dar uma olhada aqui no empreendimento, você fica à vontade, tá bom? Eu vou dar uma olhada, vou tirar umas fotos, tira muita documentação fotográfica, faz anotações, e aí você vai pegar esses dados e vai levar para o órgão ambiental, para você pegar o checklist. Por exemplo, eu vou ter que renovar essas licenças, regularizar essas licenças que se venceram. Eu preciso de um checklist para saber qual é a documentação necessária para isso. E eu só consigo informar o órgão ambiental para pegar esse checklist certo se eu souber informações sobre o empreendimento, do que se trata, como é que funciona, porque lá eles vão perguntar isso, tá? Então essas foram as etapas do tutorial da sua primeira visita. Se você gostou desse vídeo, manda seu comentário, coloca sua dúvida aqui, me fala que tipo de empreendimento você quer que eu traga mais detalhadamente aqui nos comentários, tá bom? A gente tá junto, faz isso, comenta e a gente se vê no próximo vídeo.